Meu amigo e minha amiga, existia no Brasil uma comenda chamada Ordem do Mérito da Princesa Isabel. Essa comenda era dada às pessoas que se destacavam no campo na luta pelos direitos humanos, enfim, coisas positivas para a humanidade e para os brasileiros. Ordem do Mérito da Princesa Isabel. Essa comenda leva ao nome da Princesa Isabel até por uma homenagem à sua história, à sua memória. Existia porque o PT acaba de retirar o nome da Princesa Isabel dessa comenda, passando para o jornalista Luiz Gama, que viveu a época da escravidão, que também era negro, um negro abolicionista, diga-se de passagem, uma figura brilhante, Luiz Gama. Nada contra o Luiz Gama. Poderia-se criar uma outra comenda para homenagear o Luiz Gama, sem tirar o nome da Princesa Isabel dessa comenda que eu estou falando aqui. A alegação, a justificativa do governo do Lula para tirar o nome da Princesa Isabel é porque ela era branca, mulher, branca, e viveu num país na época da escravidão. Olha, senhoras e senhores, esta medida e tantas outras que eu vejo o regime do ditador Lula tomar me leva a crer que esse governo é um ajuntamento de porras loucas e aloprados. Porras loucas e aloprados. A Princesa Isabel viveu na época da escravidão? Viveu. Mas foi a Princesa Isabel que assinou a Lei Áurea, dando liberdade ou relativa liberdade ao povo preto desse país. É bem verdade que na América o Brasil foi o último país a conceder a liberdade aos negros, abolir a escravidão, mas foi abolida pelas mãos desta mulher, que mesmo sendo de uma família nobre, mesmo fazendo parte da elite política intelectual do nosso país, pois era filha de Dom Pedro II, ela sim tinha nas veias uma vocação abolicionista. Querer perseguir a memória dessa senhora é de uma imbecilidade tamanha que só o PT pode exercitar. Não faz sentido. Vale lembrar, senhoras e senhores, que pelo fato da Princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea, ela e a sua família pagaram um alto preço. Foi por causa dessa decisão em prol do povo preto desse país que o império caiu. Que eles, a família dela, foi vítima de um golpe de Estado. Golpe de Estado esse que foi coordenado pelo Exército Brasileiro. Esse Exército Brasileiro que sempre foi uma vergonha, um ninho de traíras e lesadores da pátria. Basta saber que as Forças Armadas têm a sua cartilha e formação com base no comunismo. Pesquise no comunismo. O idealizador de todo esse caravançará que existe dentro das Forças Armadas chama-se Augusto Conte, o pai do positivismo. E aquele lema que existe dentro da bandeira nacional, ordem e progresso, é um lema que nasceu do positivismo, das falas do comunista Augusto Conte. E uma das figuras que deu esse golpe de Estado, derrubando a monarquia e instalando a república, entre aspas, lá estava o avô do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Expulsaram a família imperial do Brasil.
Dom Pedro II, a sua filha, a princesa Isabel, que foram viver na França até os últimos dias de sua vida. Foram expulsos, assimilaram o golpe. Na hora da partida, os golpistas ofereceram dinheiro para Dom Pedro II, para que ele pudesse sobreviver, uma indenização. Sabe o que ele falou? Não, eu não quero o dinheiro do Brasil. Eu só quero que vocês me permitam levar um pouco de terra, para que eu possa ter como lembrança do meu país. E assim foi permitido. Dom Pedro II se abaixou, juntou um pouco de terra, colocou em um pote de vidro, botou debaixo do braço e foi para o seu exílio na França, aonde viveu até morrer. Foi um homem honrado, digno, juntamente com a sua filha, princesa Isabel. E muito do avanço que o Brasil teve é graças a eles, a ordem, os costumes. Nós devemos muito à memória dessa família, em especial a princesa Isabel. Nós, o povo preto, sabemos o que é sofrer. Tenho 56 anos, mas sempre fui um moleque muito curioso. Eu conversava com meu avô Damasceno Romão Batista, lá na comunidade quilombola de São Mateus, norte do Espírito Santo. Eu conversava com ele. Eu tinha lá meus 12, 13, 14, 15 anos de idade, sempre conversava com ele sobre a agrura que passava os meus antepassados. E ele falava que era de dor, sofrimento, que ele ouvia os pais dele, os avós dele falar como que era a vida dos nossos antepassados, e que os negros que conhecem a história é grato à princesa Isabel. E olha que a elite política, cafeeira, leiteira da época, os barões, não queriam o fim da escravidão. Eles queriam que a escravidão continuasse, que o negro continuasse vivendo uma vida de animal. Como a família de princesa Isabel os contrariou, acabou tomando um golpe de Estado. E hoje a gente está vendo essa horda, esse ajuntamento, repito, de porra loucas e aloprado, que são esses petistas e esse regime nefasto, comandado por esse ditador maluco, translocado, Luiz Inácio Lula da Silva, tirar uma homenagem de uma mulher justa. Ou seja, vira as costas para quem fez uma história positiva e dar de frente para aquele que fez a história negativa. Esse é o PT. Esse é Lula. Essa é a esquerda. Caça uma comenda com o nome da princesa Isabel pelo simples fato dela ser branca. Isso mostra que ser branco e hétero no Brasil é crime.